Cara, se tem um assunto que eu gosto de falar, é de treino. E eu venho percorrendo uma longa trilha. Acho que ano que vem vai completar. Ano que vem completa 10 anos desde que eu entrei na academia. Comecei com 14 anos, ali em 2016. Desde então, venho treinando, me aprimorando, melhorando. Aprendi muito nesses anos e eu tenho certeza que alguma coisa eu posso te passar para você sair do platô, caso você se encontre nesse momento em um platô. Pois se você está nesse vídeo, você deve estar estagnado, não deve estar vendo muito os seus ganhos. Perfeito? E como prova da minha expertise, temos aqui a minha evolução. Ah, esse aqui é seu primeiro ano de treino? Não, não, essa foto é de 2021. E eu comecei a treinar em 2016. Esse patético aqui não sabia nada. Quanto mais ferrado de genética você é, mais você tem que estudar. 2021 aqui, essa foto. Essa aqui é de dezembro de 2024, quando eu fiz ali um cuttingzinho. Alguma coisa mudou, né? Eu não faço mais o que eu fazia aqui nessa primeira foto. Muitas mudanças, muita tentativa e erro e assim por diante. Vamos lá discutir o que a gente vai abordar aqui hoje. Tópicos que vamos desenvolver. A gente vai falar um pouco sobre volume de treino, recuperação muscular e do sistema nervoso central, que é muito importante, a periodização, frequência de estímulos, variabilidade de exercícios, intensidade e zonas de repetição e ordem dos exercícios, que recentemente eu tive um novo insight sobre esse último tópico em específico, que me permitiu manter performance durante um treino, alta performance durante o treino, e não ter queda. Deu na mesma. Então vamos lá começar pelo volume de treino e recuperação. O volume de treino é um divisor de águas. Tanto o excesso quanto a falta travam seus ganhos. No começo, mais vantajoso. Para o avançado, que não está mais no começo, pode ser o contrário. O que eu quero dizer tudo isso? O volume de treino, ele provavelmente é uma das principais, se não a principal variável do seu treinamento. Quando você é um iniciante, se apropriar de um volume de treino maior, ou seja, mais de 16 séries aí, sendo 24 séries no máximo, por agrupamento, sendo até tolerável. Por quê? Porque você não tem um bom desenvolvimento de consciência corporal nesse estágio inicial. Então, esse maior volume de treino permite você ter mais contato com exercícios, mais contato com variabilidade de estímulos e desenvolver essa consciência corporal. Entretanto, conforme você fica avançado, é de se esperar que você também progrida suas cargas, né? Porque uma das melhores métricas que nós temos, que será discutido em breve, é a progressão de carga. Só que quanto mais carga você consegue locomover, mais fadiga você também vai proporcionar. Além das séries, o estresse das repetições também gerenciar em aumento de fadiga. Ocasionar em aumento de fadiga. Então a tendência é que conforme você vai se tornando um indivíduo avançado na prática de musculação, o indivíduo avançado, a gente vai além da composição corporal, não é porque o cara tem shape que ele é avançado. O indivíduo avançado, hoje, ao meu entender, a gente pode compreender como um cara que tem um bom desenvolvimento muscular, um cara que desenvolveu uma força relativa maior ao seu peso corporal, ou seja, em exercícios chaves principalmente, como o supino, o agachamento e o levantamento terra. São 3 exercícios incríveis para a gente estar mensurando isso. O que eu quero dizer? É aquele multiplicador em relação ao seu peso. Por exemplo, eu tenho 70 quilos e faço um agachamento com 140. 140 é 70 mais 70, 2 vezes o meu peso corporal. Perfeito? É isso que eu quero dizer. Quanto maior esse multiplicador, mais avançado o indivíduo é, ok? A gente também pode dizer uma consciência corporal do treino, né? Como ele treina. Porque tem cara que chega na academia, graças à genética dos deuses, faz qualquer coisa, bum, uns boom louco lá e cresce. Sem técnica, sem consciência, sem contato com a arte e cresce. Dá pra entender um negócio desse? Não dá, cara. Mas acontece. Bom, enfim, desses 3 eu acho que a força relativa é o melhor. O sistema nervoso central também fadiga. E se você ignora isso, seu treino começa a te punir. É aqui que o volume de treino começa a dar sinais que está excessivo. Vamos lá.
você treinou peito segunda e vai treinar novamente sexta. Só que terça e quarta, supondo que você dê um descanso na quinta, você bateu em outros músculos, costas e perna, um PPL padrão aí. Então, o seu sistema nervoso central descansou quando efetivamente? Ele descansou apenas quinta para sexta, ok? Porque segunda, terça e quarta você bateu. Por mais que o peitoral esteja recuperado, a tua cabeça não funciona assim. O sistema nervoso central aguenta mais pancada, com certeza. Porém, ele também precisa de uma recuperação adequada. Não é só, apesar de você dormir bem de uma noite para outra, pode acontecer de você não ter se recuperado, ok? E por isso que o indivíduo avançado, conforme ele progride, ele vai diminuindo o volume de treino. E as cargas, a intensidade, vai sobrepondo esse volume e colocando no lugar ali, em vez de você fazer 4 séries de 12, duas entre 5 e 9 vai ser já o suficiente, porque você vai extrair, pai, cada fibra, beleza? Vamos lá. Periodização e frequência de estímulos. Fiquei anos preso no Bro Split, achando que o problema era comigo, era a organização. Aquele ponto ali de 2021, ainda eu fazia Bro Split. Desde 2016, fazendo aquele ABCD desgraçado. Aquele travador de resultados. Hoje a gente tem na literatura muito bem evidenciado que se você quer otimizar os ganhos, você deve trabalhar o mesmo músculo ao menos 2 vezes na semana, sendo legal trabalhar entre 2 a 3 vezes. Porém, pelo que eu tô percebendo, é que conforme mais avançado eu me torno, menos frequência também eu preciso dar e fico mais próximo desses dois estímulos necessários na semana. Entre 2 e 3 é legal, mas se você for muito forte, tiver muito avançado, cara, 2 vai ser o ideal pra ti. 3 talvez seja demais, a não ser que... Caramba, o braço como ficou gigante, pai. A não ser que a sua divisão de treino seja realmente o gerenciamento do volume de treino, seleção de exercícios estejam realmente bem adequados. Como assim, seleção de exercícios? Já vamos pular um pouquinho aqui, lá pra frente. Dependendo do exercício, a gente tem mais sobrecarga no sistema nervoso central ou não. Por exemplo, um agachamento. Tu acha que ele causa uma fadiga maior na sua cabeça do que uma rosca direta ou não? A resposta é simples, óbvio que causa. No agachamento você consegue mover uma maior carga. Você faz um movimento muito maior em questão de tempo e amplitude. E por aí vai, entendeu? Então isso também tem que ser gerenciado. Conforme o indivíduo mais avançado fica, esse manejo, às vezes ele até se torna intuitivo para alguns caras. É meio intuitivo isso também, de certa forma. Mas quando você tem ali algum tipo de ciência aliado, fica mais fácil de fazer esse manejo. Treinar o músculo 2 a 3 vezes por semana me tirou da estagnação. Esse foi o divisor real. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o PPL 2x, eu comecei uma divisão de treino. 3 dias de treino e 1 de descanso, 3 dias de treino. Cara, isso foi meu divisor de águas. Foi onde eu comecei a construir massa. Essa divisão permite um grande volume de séries e eu mantive ela por muito tempo, enquanto eu ainda não me tornava um indivíduo avançado. Hoje, eu nem sei se eu sou avançado, eu não sei o que eu sou, tá ligado? Eu não sei, cara. Mas hoje eu tô fazendo upper lower 4 vezes na semana. Tô dando 3 dias de descanso, então eu descanso quarta, sábado e domingo. Poderia ser 2 para 1, fazer o upper lower, descanso e deixar a semana quebrada, como eu fazia antes, poderia. Mas eu já percebi que nem sempre, de um dia pro outro, eu me recupero tão bem assim. Então o domingo, ele entra como uma certeza que eu vou estar descansado, entende? Porque o sábado, ele é um dia de descanso, mas dependendo de como foi a semana, como foram os treinos, não é o suficiente. Então tem domingo que eu tô muito disposto e tem domingo que eu não tô no meu 100%. E hoje eu vou treinar, cara, na certeza que eu tenho que fazer um bom trabalho. Que eu tenho que desgraçar todas aquelas séries. Eu não posso errar, eu não posso falhar. Entendeu? Eu tenho que extrair o máximo. E para isso eu preciso que a minha cabeça esteja 100% plena, 100% limpa. Pegou a visão? Então domingo ali é a certeza que eu vou estar bem segunda. Mesmo
talvez não dormindo tão bem de domingo para segunda, eu consigo desempenhar um bom treino. Mas, como eu tava falando do PPL ali, é um dia de descanso na semana, só que não é tipo 6 treinos seguidos, né? É 3 para 1. Isso é importante. Se você consegue treinar 6 dias direto, irmão, tu não tá treinando. Tu não tá treinando, não tem como. Ó, se você consegue treinar mais de 3 dias direto, cara, tem alguma coisa errada. Não tem como, mano. Não tem como. Seus resultados estão estagnados e talvez é aqui que talvez você tenha se encontrado. Porra, eu treino sábado, eu treino segunda, terça, quarta, quinta e sexta seguido. Pode ser aí. Segunda, terça, talvez descanso na quarta ou na quinta e treinar sexta e sábado. Não consigo treinar sábado. Minha academia não abre sábado. Treina só 4 vezes na semana então, irmão. Dá esse descanso. Esse descanso ele é necessário. Essa quebra ali, entendeu? É importante isso. Vamos lá. Intensidade e zonas de repetição. Outra coisa que fez meus resultados explodirem. A intensidade, quando a gente fala de musculação, a gente pode estar falando da intensidade subjetiva de esforço, o RPE, acho que é isso. Ou a gente pode estar falando, como é o comum, carga. Carga. Intensidade pro fisiculturismo é carga. E ponto. Quanto mais carga, maior a intensidade, ok? Zonas de repetição é você trabalhar entre um limiar ali de repetições. E se você não faz isso, você faz 4 de 12, por exemplo, cara, você tá perdendo tempo, entendeu? Bom, os limiares que eu gosto de trabalhar são entre 5 e 9 atualmente, mas eu já trabalhei entre 4 e 8. Também já trabalhei entre 8 e 12. Mas hoje entre 5 e 9, cara, é assim, é o fino, sabe? Porque 5 repetições me permitem, às vezes até num exercício que não seja legal você colocar tanta carga por conta da natureza do exercício, por exemplo, uma elevação lateral. Porra, uma elevação lateral para 3 repetições, uma carga equivalente a 3 repetições bem feitas, não existe. Não tem maluco que não vai dar uma roubada, não tem maluco que não vai ficar pendulando que nem um louco. Mas para 5, eu não trabalho com 5 na elevação lateral, eu gosto de trabalhar com um limiar um pouco mais alto. Mas com 5 até vai. Com 5 até vai. Com 5 repetições você consegue manter uma boa fluidez do movimento, um bom controle do movimento, uma alta intensidade, e você também trabalha naquele princípio daquela teoria das 5 repetições efetivas. Apenas as últimas 5 repetições das suas séries, próximas da falha, ou até a falha, foram efetivas para hipertrofia. Ótimo, excelente. 4 não me permite isso, porque eu estou trabalhando com 1 a menos. E 4 é uma carga mais alta que 5. E está mais associada em um ganho de força. Quanto mais carga e menor a repetição que você vai utilizar, mais força você vai induzir. Isso é bom, mas isso não necessariamente está correlacionado com maiores ganhos de hipertrofia. Mas o que a gente verifica, que é fato, que cargas mais altas e repetições mais baixas induzem mais ganhos de força. O problema de trabalhar com zonas de repetição tão baixas, então, tipo 3, é a altíssima intensidade que você vai estar promovendo, logo, uma maior fadiga, ok? No seu sistema nervoso central, principalmente, e uma menor chance de você estar tendo ganhos de hipertrofia. Pois, cara, é realmente... Não é que existe uma zona, mas trabalhar com um pouco mais de repetições parece ser mais favorável para os ganhos de aumento de tecido do que de força, ok? Bom, intensidade não é grito, é carga, e saber dosar isso muda tudo. Às vezes, a força te mostra estagnações antes do shape. Bah, essa aqui é legal, esse insight. Quando você fica muito avançado, começa a ficar difícil de você mensurar os seus ganhos. Poxa, o shape já não tem tantas oscilações assim em mudança corporal. São mais sutis, você começa a ver detalhes de 2 meses para 2 meses, às vezes 6, às vezes ano, entende? Mas a carga, ela é uma mudança aguda. Você consegue saber se você está progredindo de um treino para o outro apenas com a carga. Então a carga começa a se tornar algo mais preciso em termos de avaliação. Você vai unir isso com o seu shape,
com a sua dieta, com as suas medidas. E a gente tem ali uma manutenção dos resultados mais precisas. Excelente? Excelente, pai, excelente! Ah, tá. Dividir o treino entre a carga alta e volume moderado trouxe o melhor dos dois mundos. Aqui eu fiquei exagerado, mas aqui eu tô querendo introduzir, eu introduzi recentemente na minha periodização, na minha organização, o conceito de top set e back offset. A top set, ela é a série mais pesada daquela série de trabalho que você se propôs a fazer. A back offset é uma série que é após a top set e ela tem uma intensidade menor, você vai utilizar menos carga. Ela é muito utilizada, esse conceito, no powerlifting, para trabalhar um maior volume de trabalho sem causar uma grande fadiga no sistema nervoso central, porque os caras trabalham com cargas muito altas, então eles vão trabalhar ali perto de 90% da sua uma repetição máxima, para 2, 3 repetições, por exemplo, e a back off ali em 80%, 85%, para mais repetições, entende? Então é assim que alguns exercícios é legal você incluir isso. Parece que traz outro dinamismo pro treino também, mas alguns exercícios não há necessidade. Só a proximidade da falha ali, entre o intervalo de repetições que você se propôs a fazer, já vai ser o suficiente. Se eu fosse introduzir, se você quiser introduzir esse conceito, eu introduziria ele nos exercícios multiarticulares, como supino, agachamento, o levantamento terra, ou um stiff, e em exercícios que demandam grande carga. Você consegue locomover grandes cargas, como as remadas e puxadas em geral. E se você quiser desenvolver força máxima, então você vai sair um pouco dessa zona que eu falei de 5 a 9 repetições e vai trabalhar com um limiar um pouco mais baixo na top set, e na back off você trabalha nesse limiar de 5 a 9. Eu costumo trabalhar de 5 a 9 até mesmo nessas que eu utilizo top set e back off set. Só que o que eu faço? A top set eu fico mais próximo do 5, ali no 5, 6, e a back off 8, 9. Não é em todo exercício que eu faço isso, também não é em todo treino. Tem treino que é mais favorável, às vezes, pelo meu descanso. Às vezes eu tô muito descansado, então eu não vou fazer isso, eu vou levar tudo até o máximo. Porque o nosso foco aqui é hipertrofia. E para hipertrofia, a proximidade da falha reina. E se eu não estiver tão cansado? E se eu estiver muito cansado? Se eu não estiver tão disposto assim e fui treinar do mesmo jeito? Talvez seja um bom momento para aplicar a técnica em determinados exercícios. Assim eu consigo mover a grande carga que eu movi no treino anterior, ou uma carga muito próxima, ou talvez até superar essa carga. Porém, já que eu estou muito cansado, eu faço a série back off. Pegou? Trabalhar entre 5 a 9 repetições, priorizando a falha, e o controle foi o meu ponto de virada. Aqui, a gente já falou sobre isso, mas o controle do movimento. Cara, eu não vou botar aqui agora, talvez eu bote na edição, mas provavelmente eu não vou botar. Mas ver o Dorian Yates treinar é você entender o que significa chegar perto da falha e controle de movimento. Se você quer ter noção do que se trata um treino de verdade, veja Blood and Guts. Ponto. Organização dos exercícios e variabilidade de estímulos. Nem sempre seguir do maior para o menor grupo faz sentido. Às vezes, é preciso reorganizar. Bom, aqui eu estou falando da escala de grandezas entre os exercícios. É muito comum nos treinos de musculação a gente ou começar pelo músculo que a gente quer dar prioridade, ou começar pelo maior músculo e seguir para os menores. Então um treino de peito clássico, ele segue o peito, o ombro e o tríceps, perfeito? Numa divisão convencional PPL, isso é muito eficaz, isso faz total sentido. Porém, quando a gente fala de um treino upper ou um treino lower, cara, isso começou a se tornar um problema para mim, porque eu fazer o meu treino de costas, por mais que sejam 2 exercícios de costas ali, uma remada e uma puxada, e o supino, e o treino de peito, um supino e um crucifixo, aí eu sigo pros trabalhos de ombro e braço, começou a me ferrar. Eu comecei a perder muito desempenho após o último exercício, após o treino de peito. E eu comecei a pensar, cara, deve ter alguma estratégia boa para eu conseguir manusear isso melhor. Comecei a reorganizar. No meu treino de costas, então, o que eu fiz após ele? Fiz um bíceps, fiz a rosca direta. Porque por mais que eu leve aquela série até a falha,
desgraçando toda a minha cabeça naquela última repetição maldita, ela não vai ser tão pesada quanto um supino de 100 quilos. Não vai. Intercalei ali, joguei o treino de peito. E o treino de peito ainda, se você fizer ele primeiro, eu gosto de treinar o bíceps antes de fazer o crucifixo, porque no crucifixo eu consigo alongar bastante e meu bíceps ele estira demais. Cara, parece que vai arrebentar. Mas quando eu faço o aquecimento ali, eu treino o bíceps antes, ele já chega quente ali, já trabalhado, então eu consigo fazer um crucifixo muito bom. Mas voltando aqui aos insights. Então você variar ali os grandes grupos, um treino de upper ou um treino de lower, com os pequenos, parece ser muito interessante e muito vantajoso. Então fazer ali costas e o bíceps, aí você segue ali pro supino e talvez o desenvolvimento em seguida, aí vai pro tríceps, aí faz a elevação lateral e finaliza com... aí finalizou na elevação lateral. Como eu tenho organizado os meus treinos? Por exemplo, já que o supino é um cara que eu tô querendo progredir bastante carga, eu tô botando ele primeiro na sessão. Eu boto ele. Em seguida, eu não vou para as remadas, eu vou pro trabalho de tríceps. Faço o tríceps ali, na paralela. Aí eu sigo pros meus 2 exercícios de costas. Costas 1, costas 2. Aí, bíceps. Então, crucifixo, ombro lateral e desenvolvimento. Cara, foi uma ordem que fez muito sentido na minha cabeça e durante o treino ela foi incrível. Eu consegui percorrer uma performance maior. Eu me mantive acordado, motivado por mais tempo. Aquele cansaço do treino não veio de uma vez. Parece que houve ali um manuseio melhor realmente da performance. Eu consegui me manter em constante... sei lá, cara. Você entendeu o que eu quis dizer. Você não precisa seguir uma escala de grandeza pra organizar o seu treino. Organize ele da forma que for melhor pra você. Lower, um treino de lower. O meu segundo treino eu faço o stiff e o RDL em seguida. Que o stiff é a minha top set e o RDL, as 2 séries de RDL que eu faço, eu utilizo como back offsets. Eu não consigo e eu não desempenho bem seguindo logo por uma extensora ou por uma cadeira ou uma cadeira flexora. O que eu estou fazendo? Faço o RDL e sigo para o trabalho de panturrilhas. Cara, por mais que eu pegue pesado ali, eu vou pra cadeira flexora, tô leve. E finalizo o treino assim, bem demais. Variar não é mudar por mudar, é saber o que manter e o que alternar estrategicamente. Variabilidade de estímulos, claro. Se eu faço um upper lower 4 vezes na semana, eu poderia utilizar o mesmo treino de upper no segundo treino de upper. Mas não é isso que eu faço. Tenho optado por uma maior variabilidade, pois a hipertrofia, para ela ser mais homogênea, para você ter um melhor quadro hipertrófico, é interessante você variar perfis de angulação, perfis de intensidade. Então, por exemplo, o tríceps e o peito, que são os 2 melhores exemplos que eu tenho para dar aqui. O tríceps é interessante você trabalhar nessa cadeia mais alongada, um tríceps francês na polia unilateral. Especificamente, esse aí cai muito bem, porque ele proporciona uma estabilidade muito grande. Porque com os 2 braços, cara, tu consegue erguer grandes cargas. Só que por conta da polia, você perde estabilidade. Se for unilateral, tu consegue mover uma carga boa, equivalente a só um braço, e não perde estabilidade. E um tríceps pulley ou um tríceps paralela para trabalhar essa parte... essa cabeça curta aqui, né? A cabeça aqui é curta? Não sei. E o peito, né? Supino inclinado, supino reto, supino declinado, aí os crucifixos. Então, com 2 treinos, eu intercalo as variações. Treino de costas, a mesma coisa. Uma remada de upper de um perfil e outra remada de upper back, de outro perfil. Dorsais, a mesma coisa. E por aí vai. Se a máquina é boa, mantenha. Se a barra te limita, alterne. O princípio é o mesmo, alongar e sobrecarregar, ok? O que eu quero dizer com isso? Você deve priorizar, deve ter também movimentos que permitam um grande alongamento. Eu gosto muito do supino na barra.
Mas o supino na barra, ele limita o meu alongamento. Eu poderia exercer um maior alongamento na musculatura do peitoral se eu fizesse com os halteres, ok? Então é válido tu ter. Se você gosta dos free weights, como eu, tem aí um supino livre, mas tem uma máquina que te proporciona em seguida um maior alongamento, esse maior estiramento. E se não tem uma máquina boa, faça com os halteres mesmo que a carga seja mais limitada. Se for o caso, coloque outro exercício de peito de forma antecedente. Então, em vez de fazer, se você faz 2, faz o supino e o crucifixo, coloque o crucifixo antes. Talvez até mais séries para ele, se for preciso. Exercícios inegociáveis. Para fechar o vídeo, uma puxada do chão. Exercícios livres, principalmente no começo da jornada, ou na presença de maquinário lixo. Puxadas do chão, Emílio, o que é isso? Puxadas do chão são terra, RDL e stiff. O seu treino tem que ter uma dessas 3 porra aqui. Eu negligenciei muito o trabalho de um desses 3 por muito tempo. E isso eu tenho certeza que foi um cara que me limitou. O poder deles é principalmente em trabalhar a sua produção de força. Esses 3 caras, eles têm como equivalentes promover grandes cargas. Você consegue colocar grandes cargas neles. Então você ter um trabalho neles ajuda você a desenvolver carga. Já, tá, tô sendo redundante. Mas esse desenvolvimento você consegue levar para outros exercícios. Entende? É isso que eu quero dizer. Assim como um supino, assim como um agachamento pesado. Esses exercícios que regem grande manejo, grande influência aqui na conexão neuromuscular, você consegue com ele desenvolver força para outros agrupamentos, entende? Eles são muito importantes, muito. As puxadas do chão. E eu tô dando destaque porque foi algo que eu negligenciei muito. E eu não faço mais isso. Esse ano eu comecei um trabalho pesado com stiff leg deads. Eu gosto do deadlift, mas no meu caso eu acho que o stiff ele é mais interessante. Também tem o fato deles trabalharem os eretores da espinha ali, o lower back, de uma forma incrível, tá bom? Exercícios livres no começo da jornada é interessante para você ter ali uma melhor coordenação motora. Então, se você é iniciante, sugiro realmente, fortemente, a dar prioridade a eles, porque eles vão desenvolver sua coordenação motora muito bem, coisa que pode ser mascarada com o uso excessivo de máquinas. Ou na presença de maquinário lixo. Se na sua academia só tem lixo, só tem máquina ruim, que é o que acontece na maioria das academias do Brasil, pesquisa aí top tier das marcas de academia, de maquinários. Você vai ver, você não encontra. Nem na Ironberg tu vê Prime, Technogym. Tu vê? Eu não sei, eu só vejo Hammer Strength, Life Fitness. Entendeu? O máximo que tu vê é uma Cybex, que é da Life Fitness. É o que nós temos aqui no Brasil. Se você quer ter um maquinário diferenciado, tem que ir para outro lugar ou ir para os free weights. Free weights são inegociavelmente bons, mas eles são fodidos também. Tá, o vídeo ficou longo pra caralho. Se tu assistiu até aqui, eu duvido. Se você assistiu até aqui, comenta, cara. Porque meia hora do maluco de touca falando, não dá, mano. Não dá, você não assistiu até aqui. Valeu!